Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Uma dessas entidades internacionalistas, talvez a segunda que mais tem influenciado e alterado o nosso modo de viver no mundo, perdendo apenas para a ONU, é o chamado Fórum Econômico Mundial. É claro que existem entidades muito mais poderosas que estão em oculto, mas das entidades que nós podemos ver, que são mostradas para o público, eu acredito que nos últimos 2 anos o Fórum Econômico Mundial só perde mesmo em influência para a ONU. São entidades internacionalistas, compostas por pessoas de uma alta elite, de uma classe dominante, que se consideram iluminados, quase que se considerando deuses ou reis filósofos, e eles, dentro dessa suposta iluminação que possuem, formulam ideias que depois, sem maiores cerimônias, sem muita ou nenhuma democracia, acabam sendo implantadas no mundo inteiro. Então, para a questão de uma análise geopolítica, é importantíssimo nós acompanharmos o que está acontecendo no Fórum Econômico Mundial. A novidade agora, depois de várias coisas que eles trouxeram, alterando drasticamente o nosso modo de viver sem nos ter perguntado nada, a nova novidade deles é o que eles estão chamando de a grande narrativa. Então, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, pediu essa tal grande narrativa para a humanidade nesta reunião feita em Dubai, agora no início de novembro. O que seria essa grande narrativa? É um ajuntamento de ideias, de um discurso que eles querem fazer para, dentro desse discurso, levar todos os povos a praticarem aquilo que eles trouxeram inicialmente no Grande Reset e em outros pontos da agenda que eles possuem. Basicamente, a grande narrativa vai ser a incorporação desse discurso deles em uma espécie de livreto, um livro, e essa grande narrativa então será levada aos povos do mundo, e não tenham dúvidas de que eles farão com que isso seja implementado de um jeito ou de outro. E por isso é bom que nós saibamos o que eles estão planejando para que a gente possa ir se adiantando. Então vamos lá. O Fórum Econômico Mundial está prestes a ter uma ótima narrativa, eles dizem, para acompanhar a grande agenda de redefinição, que é o quê? O reset, tal do reset, a redefinição deles. Essa é a perspectiva deles. Então, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, lança o grande encontro narrativo em Dubai que visa criar uma história para o futuro e será a grande narrativa para a humanidade. A narrativa, ela é um discurso que pode estar baseado em fatos ou em fantasias, em ideologias, Não necessariamente ela está baseada na realidade. É como a própria palavra diz, é uma narrativa. Então, o grande reset do Fórum Econômico Mundial está prestes a ter uma grande narrativa para levar adiante sua agenda. Por quê? Porque eles compreenderam que eles precisam coordenar os esforços em uma ideia muito bem compreensível. Porque os nossos governantes, indo nesse oba-oba de entregar as soberanias, eles são ignorantes e burros demais para ter entendido o que as mentes iluminadas lá de cima querem. Então eles basicamente vão mastigar o que eles querem que os capachos nacionais em cada país façam, e então eles vão ter uma agenda, um passo a passo para seguir. É mais ou menos como aqueles manuais para idiotas, como é que se diz? O grande reset para dummies. Mais ou menos isso será essa narrativa. Então estamos aqui para desenvolver a grande narrativa, uma história para o futuro. Pelo menos essa é a minha opinião, tá, pessoal? Eu não posso dizer que isso é oficialmente, lógico que não, mas é a minha opinião do que eles estão fazendo. Falando do grande encontro narrativo em Dubai, Emirados Árabes Unidos, hoje Schwab anunciou sua intenção de desenvolver uma grande narrativa que entidades públicas e privadas usarão para moldar o futuro da humanidade. Nós temos aí pessoas ainda mais ignorantes, que têm ainda menos conhecimento do que os nossos desprovidos de inteligência, auto-intitulados líderes, que na verdade de líderes não tem nada, são apenas meros ocupantes de cargos públicos eletivos, que muitas vezes estão lá apenas porque ao povo resta escolher o menos pior. Mas existe uma classe de pessoas ainda menos capazes de entender exatamente o que eles querem trazer
com essa grande reinicialização. Então essa grande narrativa possibilitará aos seus porta-vozes, que são os jornaleiros dos seus respectivos países, né, que levarão então essa mensagem ainda mais traduzida e simplificada para o povão, a grande massa que só está entendendo que as coisas estão ficando mais difíceis para si, mas ainda não entendeu bem para onde as coisas vão. Mas um pouco mais de ilusão aí dos mágicos de Oz será fornecida. Vamos lá. Estamos aqui para desenvolver a grande narrativa, ele disse. Para moldar o futuro, primeiro é necessário imaginar o futuro, projetar o futuro e então executá-lo. Então, imaginar o futuro. Primeiro, ele foi imaginado, agora ele está sendo posto no papel, é um projeto. Imagine você querendo construir uma casa. Primeiro você imagina ela, aí agora você vai botar no papel, é a narrativa. Você vai desenhar, você procurou um engenheiro, um arquiteto, ele vai desenhar a casa para você. Está sendo projetada, em janeiro ela será apresentado o projeto, e então se passará a executar isso. Até agora nós nem vimos o começo da execução, porque não havia um projeto, apenas estava sendo feito um desmanche da casa velha que estava no terreno. A casa velha está sendo desmanchada e agora o projeto para uma casa nova, um novo normal, será apresentado lá em janeiro. Aqui acho que nos próximos 2 dias veremos como imaginamos, como projetamos, como executamos a grande narrativa, como definimos a história do nosso mundo para o futuro. Vamos usar nossa energia positiva para realmente criar uma grande narrativa. É a mesma coisa de antes. As pessoas se tornaram muito mais egocêntricas e até certo ponto egoístas, o Klaus Schwab disse aí nessa reunião da grande narrativa de 2021. Pois é, fique imaginando o que significa egoísta para essas pessoas, considerando que eles simplesmente decidem as coisas de cima para baixo de forma egocêntrica, porque dentro da mentalidade deles nós somos os ignorantes e eles os iluminados. Então eu fico pensando o que é um conceito de egocentrismo, né? É o ego superior aos demais e centrando tudo nas suas mãos. O que será que eles pensam que é egocentrismo e egoísmo? Será que eles reservarão para si os mesmos vitupérios que aguardam a parte mais pobre da humanidade dentro desse novo normal? Me parece que não. O grande encontro narrativo durará 2 dias, onde os globalistas não eleitos farão um brainstorm de ideias sobre como administrar a sociedade de cima para baixo e publicarão suas descobertas em um livro chamado A Grande Narrativa no início de 2022. De acordo com Schwab, existem 3 obstáculos no modo como eles moldam o futuro da humanidade. Primeiro, as pessoas se tornaram muito centradas em si mesmas e até certo ponto egoístas. Em tal situação é muito mais difícil criar um meio termo, porque moldar o futuro, projetar o futuro, geralmente requer uma vontade comum das pessoas. É aquela história, vocês não terão nada e serão felizes, né? Então, ter alguma coisa é ser egoísta. O que precisa é comunidade, né? Uma vontade comum. É comunismo, a ideia de que tudo tem de ser comum. A vontade comum e parar com esse negócio aí de propriedade privada. É assim que eu estou vendo esse pretenso obstáculo aqui, seria a ideia de que as pessoas insistem em ter propriedades privadas. Em segundo obstáculo que ele vê, todos nós nos tornamos muito focados na crise com o flagelo. Quer dizer, eles querem já deixar a ideia do flagelo para depois, porque o impacto que esse martelo trouxe no mundo, esse primeiro impacto, claro, né, porque virão outros, em minha opinião, para ele já não é mais o foco, né? Os impactos continuarão sendo feitos, a casa precisa ser demolida, o martelo ou a marreta, se você preferir, né, vai continuar batendo na casa antiga, mas as pessoas têm de parar de olhar para a casa sendo demolida, elas têm que começar a prestar atenção no projeto para o novo mundo, o novo normal, a nova casa. E o terceiro obstáculo que ele aponta, o mundo se tornou tão complexo. Soluções simples para problemas complexos não são mais suficientes, ou seja, as soluções que eles têm para apresentar serão complexas, porque os problemas são complexos. Então, sobre a complexidade do mundo, Schwab acrescentou, hoje não há mais separação entre social, político, tecnológico, ecológico, está tudo entrelaçado. É muito difícil, em tal situação, realmente reunir todos e imaginar e projetar o futuro. Ou seja, alguns terão de ficar de fora, né? Porque alguns vão se opor. Eles já entenderam isso, eles já sabem disso. Tanto é que essas pessoas que estão se opondo são as mesmas que
Bom, é melhor não falar demais, mas vocês sabem quem são sempre aqueles que acabam perseguidos, mais ou menos como aconteceu no tempo de Nero. Com relação ao primeiro obstáculo que Schwab menciona, o grande reset do Fórum Econômico Mundial em si é uma agenda polarizadora que, se alguma coisa trouxe a vontade comum das pessoas contra, não a favor, as pessoas não gostam de ouvir que não possuirão nada e elas ficarão felizes. Realmente, não foi uma frase muito agradável de se ouvir, embora tenha sido sincera, provavelmente ele já se arrependeu de ter dito. Todos nós nos tornamos muito focados na crise, diz ele. Bom, em segundo lugar, Schwab reclama que todos nós nos tornamos focados na crise. Bom, não vamos repetir isso aqui. O terceiro obstáculo nós já vimos. Então, essa impossibilidade de separação de governos, negócios e ciência, é exatamente isso que o Fórum se esforça para realizar, para ser uma organização global para colaborações de partes interessadas públicas e privadas, que é uma fusão mais estreita da corporação e Estado. E aí a gente vê governantes do mundo inteiro, sejam de cidades importantes, de estados importantes ou não, e de países, indo todos pimposos para esses fóruns internacionais dos quais nós não pedimos para que ninguém deles fosse lá. Ninguém fez um plebiscito, ninguém elegeu ninguém pediu para que eles fossem fazer concessões das soberanias nacionais, mas eles vão lá. E aí nós vemos algumas críticas nas redes sociais desses políticos, mas muitas pessoas ignorantes de tudo, simplesmente aplaudindo, porque simplesmente não sabem o que estão aplaudindo. Estão aplaudindo apenas um espantalho, que na verdade não seria um espantalho, seria um boneco formoso que eles colocaram como um ídolo de um mundo melhor. Ninguém sabe exatamente que mundo é esse, mas ficam aplaudindo. E aí os políticos se sentem assim apoiados, em sua atitude, que eles nem mesmo imaginam o que eles estão fazendo, muitos deles não mesmo. Aí alguns mais cientes, sim. Mas a gente entende que são ordens secretas dos quais muitas vezes eles participam, que simplesmente estalam o chicote e eles pulam. Bom, a grande narrativa é uma continuação da grande reinicialização, uma história que tenta legitimar uma reforma tecnocrática da sociedade e da economia global, enquanto afirma trabalhar para o benefício da humanidade, com a ajuda da tecnologia emergente a chamada quarta revolução industrial. Olha, pessoal, é mais ou menos isso. Vocês já entenderam o que seria a grande narrativa. Essa matéria aqui é bem interessante, eu vou deixar ela aqui para vocês. Não esqueçam que todas as matérias devem ser lidas considerando quem as escreveu, mas eu achei aqui que tem muita informação interessante que vale a pena realmente se aplicar um tempo nisso aqui. E no mais, pessoal, eu vou repetir aquilo que eu sempre tenho dito para vocês. Preparem aí para cada um, aqueles que puderem, uma alternativa, porque embora eles estejam projetando aí esse suposto mundo perfeito deles para o futuro, na minha opinião, nada disso aí vai dar certo a médio e longo prazo. As coisas não estão indo bem no mundo, por culpa principalmente dessa classe dominante que nos trouxe até aqui, com as políticas que eles possuem, e as coisas tendem agora, na minha opinião, mais uma vez dizendo, a sair do controle. Portanto, não esperem aí que haverá soluções, seja de entidades nacionais, internacionais, públicas ou privadas, e agora é o momento real, ou de realmente, melhor dizendo, cada um saber cuidar de si, porque quando a coisa complicar, não haverá ninguém além de Deus e você mesmo para cuidar de você e de sua família. Deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.